Muito boa tarde a todos. Chegamos no momento em que é a final do Campeonato Paulista 2025 e nós não sabemos se o juiz vai dar 10 ou 15 minutos a mais, mas a gente tem espaço para mais um excepcional painel. E aqui, diante de alguns desafios que nós enfrentamos, né, com a imprevisibilidade e incerteza dos eventos, né, que fogem também ao nosso controle, nosso palestrante de encerramento, o Gil Giardelli, ele não pôde chegar a tempo do nosso evento e pedimos desculpa diante desta situação inesperada, né? Bom, a ANEFAC ela sempre se destacou por sua capacidade de adaptação e resiliência frente às incertezas. Vivemos em um cenário de desafios e mudanças constantes que exige de nós agilidade, decisões assertivas diante de tudo que é inesperado. Então, hoje, às 9h55 da manhã, mais precisamente, tomamos uma decisão de transformar esse desafio em uma oportunidade para continuarmos a refletir sobre questões éticas e comportamentais amplamente debatidas ao longo deste congresso. Falamos em liderança humanizada e, por que não, discutir a ética. Por isso, temos aqui dois convidados especiais. Eu vou convidar aqui nosso head de tributos, Roberto Pérez Fragoso. Ele é professor de ética empresarial na Brain Business School, além de contador e advogado, mestre e doutorando em filosofia. Fragoso é filósofo, viu, gente? Temos um filósofo no nosso quadro. Então, e com muita alegria, então, eu convido o Fragoso para nos unir. E, claro, vamos convidar de volta aqui ao palco a Leandra Zamboni, que enriqueceu esse último painel com alguns insights muito curiosos, perspicazes. E eu quero ouvir mais um pouquinho da Leandra também. Leandra, por favor, você está convidada aqui a voltar ao palco. E agradecer aos nossos convidados pela prontidão e pela disposição em enfrentar esse desafio em fazer com base no improviso, né? E vamos seguir aqui com a nossa discussão com a ética. Um excelente painel a todos. Bom, não falaram ontem que o mundo é da incerteza? Estamos aqui, né? E olha só que coincidência. Eu ontem à noite cheguei no quarto, essa madrugada, perdão, e eu comecei a fazer uma síntese de tudo que foi falado ontem. E eu ainda pensava, disse, nossa, por que eu estou fazendo essa síntese? Por que eu estou fazendo esse caminho? Por que eu estou fazendo isso? Mas eu pensei, só segue o fluxo. Só segue o fluxo. E aí, quando veio isso, primeiro eu tive uma enorme oportunidade de conhecer essa grande pessoa que me deu uma aula de ética, assim, e vai nos derramar aqui o conhecimento. E a gente vai fazer uma costura, né, Roberto? Vamos lá. E a gente conta com vocês com pergunta. Sabe por quê? Tudo que a gente falou, não existe futuro do trabalho que não seja pautado em ética. A ética é a premissa e sempre foi. Vou começar, vamos junto, né? Vamos junto. Vou pegar algumas anotações, então me desculpem, mas eu vou consultar meu caderninho aqui. Não, esse é o meu resumo. E olha só, quando eu estava fazendo meu resumo, de repente me vinha assim, Aristóteles, e eu digo, que diabo que vem Aristóteles? E aí a gente começa a falar, e o Roberto fala assim, ética, Aristóteles, eu falei, entendi por que Aristóteles. Quando eu comecei a pensar no encontro aqui, eu recorri a uma frase de Aristóteles, do Ética Nicômaco, um pequeno, grande livro, que é uma sabedoria para como a gente ter uma vida feliz e sábia. E ele tem uma frase que eu pensava no evento e pensava em vocês nos 27 anos, nos 40 anos. E a frase é, a verdadeira amizade poupa erros, impele belas ações e constrói a partir da força dos amigos. Porque o que a gente tem aqui são amigos, são pessoas profissionais que se tornaram amigos. Então, partindo
da nossa conversa inicial. Não acho, deixa minha caneta, senão não está sendo certo, né, Roberto? Está meio complicado. Da nossa fala inicial do Genaro, que ele disse, um bando de malucos jovens que queriam fazer tudo em formato diferente há 27 anos atrás, se reuniram e queriam falar de temas técnicos e integração familiar. A gente vai descer um nível agora e a gente vai falar da integração ética. Por quê? Tudo que está acontecendo agora já aconteceu outras vezes na história da humanidade. Se a gente pensar 10 mil anos atrás, no período neolítico, quando o ser humano passou a viver em comunidade, foi uma grande transformação social, cultural. Se a gente pensar na Revolução Industrial, é um pouco do que está acontecendo agora. De repente, como as pessoas produziam mudou drasticamente, e aí começou a se produzir em série, começou a se produzir em lugares, jornada de trabalho, 8 horas de trabalho, Fayol, Taylor e tal, que vieram depois, e mudou a nossa forma e a nossa relação com o trabalho. Bastante antes disso, teve algo que também mudou a nossa relação com o trabalho, que foi a criação do dinheiro e da escrita. O dinheiro e a escrita, mais ou menos 5 mil anos atrás, sumérios, que quando surgiu o dinheiro e quando surgiu a escrita, mudou a nossa forma de contar histórias, e nos fez contar histórias que propagaram gerações por gerações, e isso mudou a história da humanidade. Então, Roberto, agora a gente está na era da informação, a era da informação nos deu uma democratização da informação como um todo, e qual é para você o valor da ética no nosso contexto atual? Primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma honra e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade estar sentado aqui com uma profissional com uma carreira tão bacana, sólida, e também ter o prazer de conversar com vocês sobre o tema que eu gosto. Quando a gente olha a ética, a primeira coisa que vale a pena a gente pensar vamos definir as premissas iniciais para uma conversa sobre ética. E o que é ética? Acho que a primeira coisa a ser pensada, porque senão a gente não consegue nem andar. Fala, eu sou uma pessoa ética, não sou uma pessoa ética. O que faz a diferença de nós sermos ou não, né? E aí a gente vai para a literatura. O que tem de livros sobre ética? 400 mil livros sobre ética. E a coisa fica cada vez mais complicada. E cada vez que a gente estuda um livro, verifica que tem uma outra posição sobre ética. Então acho que talvez, e foi a sugestão que eu dei, falar sobre a filosofia aristotélica. Por quê? Porque Aristóteles, principalmente de todos que eu tive a oportunidade de estudar, não foi o único, mas é o que eu mais gostei, ele é o pensador do pé no chão, é o nosso amigo, né? Diria que ele tem 90% do sangue dele é da contabilidade. Porque os outros... Acho que tem um viés aqui, mas está tudo bem. Aliás, pessoal, uma coisa, eu sou contador não só de formação, mas também de coração. Então, eu quando vou estudar, fico fazendo as minhas leituras para a minha tese de doutorado, eu não consigo desconectar a contabilidade da teoria de valor, que é meu tema de estudo. Porque, para mim, são duas carreiras ou duas ciências extremamente próximas, né? O que estraga é o direito, que nos deixa arrogantes, mas a contabilidade e a filosofia nos coloca muito humildes, porque vê a dificuldade que é aquela monstruosidade de empresa, e eu tenho que converter, entre as diversas dificuldades, mas eu tenho que converter num número final, chama-se lucro, né? Mas, enfim, talvez quando a gente falar sobre ética e falar sobre Aristóteles, porque é um cara bem pé no chão, é bem real, esse é o papel dele, estudar a realidade, né? Estudar uma palavra que todos nós aqui adoramos, o conceito de essência, o conceito de forma, o conceito de matéria, o conceito de substância. Não tem nada aqui que vocês nunca ouviram falar. Talvez um pouco da dificuldade é porque não esteja no nosso dia a dia, mas Aristóteles pensou no nosso mundo de verdade, essa é a coisa legal dele. E quando ele coloca
nessa obra que você falou, Ética Nicômaco, o que ele diz? Ele diz que ética é uma virtude, é um comportamento, é um costume. Ele é o meio termo entre o excesso e a falta. Então, o que ele desenhou nesse nosso universo? Ele tentou entender, talvez conseguiu perceber profundamente que o bom caminho é o caminho do meio termo. E aí abre, esse debate eu só vou colocar, mas eu não vou abrir, porque senão, nunca ninguém conseguiu fechar, mas eu só vou mostrar que existe um problema muito grande dentro desse discurso todo, que é a questão da subjetividade e objetividade. Toda vez que eu falo sobre subjetividade, eu falo sobre a percepção do homem face ao objeto. Então eu conheço aquilo, eu me apaixono por aquilo, eu tenho emoção por aquilo, ou é o limite que eu conheço do objeto, é o que é o objeto. E do outro lado, eu tenho a corrente objetivista que está Aristóteles, que é a corrente do universal. Aquilo é assim porque ele sempre será dessa forma. É a sua essência, ou em outras palavras, é a sua natureza. E natureza não é necessariamente o que está lá fora, mas é a natureza humana. Então ele coloca dessa forma. E aí, colocando desse modo, a gente é um bate-papo introdutório para o assunto, mas o que é interessante quando a gente olha a tecnologia que está embarcada, está na nossa mão, está no celular de todos vocês, que é uma arma, para mim é uma arma com duas direções, uma para frente e outra para trás. Né? E eu vejo que muitas das vezes a gente sempre atira e o tiro sai entre nós, porque a gente perde muito da nossa vida no próprio celular. E aí talvez a gente possa ter tempo para discutir isso, que de todos os temas, eu adoro colocar a questão da temperança dos vícios, né, junto com o celular, que é um exemplo muito claro. Mas que tem duas coisas importantes, que também são temáticas do nosso dia a dia. A questão do meio e a questão do fim, né? Que é todo dia a gente conversa, isso aqui é fim em si mesmo, então, fazendo já de novo no chão, né? Aquilo é um serviço para a instalação de uma mercadoria, e é um serviço separado, ou então o serviço compõe a própria operação, logo ele é mercadoria. Então, debates diários sobre matéria tributária, olhando a filosofia, né? Quando a gente olha essa relação de fim e meio, o fim somos nós, que é o que você falou, a felicidade, né? A gente chama, que o Aristóteles chamava de eudaimonia, que é o bom do sentimento, o bom da vida. Quando a gente fala em meio, o meio são os objetos pelos quais nos farão ter uma boa vida. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado é que os meios não virem fins, porque a tecnologia é apenas um meio para a nossa felicidade. E se eu inverto os papéis, a gente tem uma confusão, e parece que hoje nós estamos tentando entender qual é o limite do meio, para que o meio não se torne fim em si mesmo, né? Isso. Vamos falar um pouco sobre o que é duradouro e o que não é duradouro. Ontem, em alguns momentos, veio o conceito de cisne negro, veio o conceito de antifragilidade. E aí eu vou invocar Nassim Taleb, que é quem concebeu esses conceitos. Ele tem um livro interessante, que é o Antifragilidade, que as coisas se beneficiam pelo caos. Sugiro que quem não leu possa ler, é um livro interessante. E ele fala sobre o efeito Linde, entre tantas outras coisas, nesse livro. E o efeito Linde, para ele, ele diz, olha, para o futuro da humanidade, absorvam e entendam os conceitos que resistam ao tempo. O que é temporário, o que é consumido pelo tempo, o que faz parte da onda do momento e o que se mantém ao longo dos tempos. Vamos falar um pouco sobre isso dentro da ótica da ética e Aristóteles, Roberto, sobre o que é duradouro e o que é menos duradouro com essa ótica. Por que isso, gente? Eu sei que parece uma conversa meio diz assim, nossa, mas é fundamental para a gente enfrentar esses novos tempos. Porque se a gente não souber onde colocar as nossas bases, os nossos valores, a gente vai colocar as nossas pilastras em cima de areia movediça. E eu
digo para vocês que talvez uma das perguntas mais difíceis que a gente vai ter para responder ao longo dos próximos anos vai ser a pergunta: quem sou eu? Porque se você deixar, a máquina vai saber mais de você do que você, o algoritmo vai saber mais de você do que você mesmo. Então, assim, se você colocar no ChatGPT em qualquer IA, diz assim: eu já fiz isso, não sei se vocês já fizeram isso, quem sou eu? Descreva-me. É assustador, ele de fato sabe mais coisas de mim do que eu mesmo. E eu tenho altas conversas filosóficas, eu tenho dilemas existenciais com a minha IA. Por quê? Porque se a gente não tiver o parâmetro a partir da gente, a gente vai aceitar que o outro diga para a gente quem a gente é. Então, a filosofia e a ética, ela é fundamental para a gente ter os valores alicerçados da maneira correta, da maneira profunda. E dentro disso, a gente precisa falar sobre o que é permanente ou do que é perecível. Você pode falar um pouco disso, por favor? Esse é um tema muito interessante e a resposta, claro, não é pronta. Mas uma das coisas que eu poderia dizer como início dessa conversa é o seguinte: universal, a minha mulher manda. 2, eu quero ser feliz. Então, conciliando isso tudo, na divergência de ordens lá em casa, prevalece sempre a da minha mulher. Isso nunca mais se discutiu. Eu comecei a aprender isso no dia que nós fomos pensar no casamento. Ela escolheu tudo, eu comecei a dar palpite na letra, deu briga, falei: pronto, qual que você quer, vai ser muito bacana, e assim ficamos. Mas, assim, essa questão do universal é muito complicada, porque quais são os parâmetros, quais são os padrões, quais são os pilares que nos fazem sobreviver e são relativamente imutáveis? Isso é uma pergunta que não tem exatamente a resposta, mas ajuda um pouco quando a gente pega, de novo, Aristóteles, e também o tema que eu estudei sobre a teoria do valor, que também é um negócio bem legal. O que Aristóteles firmou de categorias de virtudes, né? Chama de princípios humanos, né? Princípios de virtude humana. Ele colocou 5, mais ou menos. O primeiro é a coragem. O segundo é justiça. Não tem uma ordem, todos fazem parte. Eu não posso romper cada um deles. Ele está pensando sempre, o que a gente continua pensando, não muda nada, somos os mesmos seres humanos. A tecnologia mudou, o ser humano continua sendo a mesma pessoa. Talvez é um tema interessante. Nós temos muito que evoluir ainda com tudo de tecnologia que nós já criamos. Mas é nossa alma, né? Nosso crescimento intelectual. Mas o que ele colocou? Ele colocou que as virtudes são divididas em 5. Ou resumindo o livro, mais ou menos fica em 5. Então, a primeira é coragem, justiça, temperança, prudência, e também ele coloca a amizade. E cada um deles, ele traz isso que eu falei no início, que é o caminho do meio. Então, acho que o primeiro exemplo é muito fácil de entender, a coragem. E o dia que eu peguei esse livro, quando eu estava na graduação, eu comecei a ler, eu falei: nossa, como isso é empresarial. Aí eu abri a segunda página: nossa, como isso é empresarial. Ou seja, isso é porque, na verdade, não é que é empresarial, é a nossa conduta humana. Nós somos humanos, né? Fazer um bravo... Por isso que Nietzsche escreveu humano, demasiadamente humano. Porque, por mais que tenha essa ideia do apolíneo, do perfeito, nós não somos perfeitos, nós temos vários erros. Então, esse dionisíaco, esse caótico, somos o que nós vivemos. É um mundo que nós vivemos, é muito difícil. E aí tem que dar os parabéns a todos nós aqui, somos profissionais todos de sucesso, chegar com sucesso nessa relação dúbia entre o caótico e o perfeito, né? Mas quando a gente pega, por exemplo, a coragem, e de todos é o que eu mais gosto. O que a coragem é? A coragem é meio termo entre 2 excessos, a falta e o extremo. Qual é a falta da coragem? A falta da coragem é o medo. E do outro lado, qual é o excesso da coragem? É a ousadia, é o audaz. E aí vamos colocar isso numa figura. Quem é o medroso? O medroso é aquele que sabe fazer, mas não faz. Por qualquer motivo. Porque os motivos são os mais diversos possíveis. Mas ele tem as competências requeridas para tal, deveria tomar a decisão, mas não toma. Do outro lado, e isso também vi e vejo no mundo, né? No mundo corporativo é engraçado, porque eu começo a falar: nossa, aqui, audaz. Quem é o audaz?
O audaz é aquele que não sabe fazer, mas fala, deixa comigo que eu resolvo. Chance de dar errado, não há chance. É 100% de chance de dar errado. Aliás, não é nem chance, vai dar errado. E qual é o meio termo? O meio termo é o corajoso. É aquela pessoa que não somente sabe fazer, mas faz. Isso, acho que esse primeiro exemplo começa a nossa conversa para mostrar o que é o meio termo entre depois a justiça, a temperança, a prudência, né? Aliás, é um princípio contábil nosso, né? A prudência, enfim. Está dentro dos princípios contábeis. Isso eu me lembro da minha graduação, veja só. Dentro disso que você está falando, o doutor Eduardo trouxe para a gente, na sua palestra inaugural, um conceito de liderança inspiracional. E ele traz integridade e autenticidade como um fator importante. Existe possibilidade de ser íntegro e autêntico, isso não estava no nosso escrito, eu acabei de colocar, e ser íntegro e autêntico sem ter ética? Aliás, como diria o Mateus, né, o Jorge Mateus, para aqueles corintianos aqui, aliás, temos um representante do Corinthians mesmo, né? Quem está no fogo, quem está no fogo tem que se molhar mesmo, assim que ele falava, né? Vicente Mateus, quem está na chuva... Quem está na chuva para se queimar, obrigado, exatamente isso. Aliás, o Valador, isso parece que eu também sou corintiano de coração, tá bom? Bom, vamos lá. Integridade mais? E autenticidade. Autenticidade. Gente, não tem como nós não sermos autênticos, porque nós somos o que somos. E é uma violência contra nós mesmos quando a gente tenta ser o que a gente não é. Esse é o primeiro ponto. E aí... uma das questões dos dobramentos, por exemplo, quando a gente fala em temperança, é aquela capacidade que a gente tem de controlar os nossos ímpetos do corpo, né, para tentar atingir outros lugares que a gente não necessariamente deveria estar. Então, acho que até um tema interessante quando a gente fala em temperança, que é um segundo para a gente pensar. A temperança, o que é? É um modelo, de novo, no modelo grego, a alma e corpo são elementos totalmente diferentes. Isso prevaleceu até o século XV com Descartes. E qual é a relação que ele coloca? A alma é pura, ela só se contamina no curso da nossa vida humana porque o corpo ele é impuro. E o corpo ele deve ser controlado pela alma. Isso é temperança pura, né? E aí, quando a gente vai na churrascaria, por exemplo, é um modelo clássico, quando a gente vê a intemperança. Porque lá é o momento, por exemplo, para alguns que eu já fui um deles, eu vou lá para comer bem. E o comer bem significa comer além da conta. Já no couvert, às vezes eu olho, nossa, eu já estou satisfeito no couvert, quando vem a carne. Mas já que eu estou lá, né? Então, assim, ser autêntico significa respeitar os seus próprios limites. E não tem como a gente não respeitar os nossos próprios limites se a gente é mais ou menos igual a A, não tem outra opção. Nós somos obrigados a respeitar os nossos próprios limites sob pena de a gente não ser autêntico. E a falta de autenticidade, todos nós sentimos isso. A conversa com alguém que não quer ser autêntico é uma conversa que não anda. Você já percebeu? A fala é diferente, ela não fala com o coração. E falar com o coração é uma lógica, ou falar do coração, o coração tem certas lógicas que a própria razão não apresenta. E nós somos capazes de reconhecer numa conversa quem fala de verdade com o coração. Então, isso tem muita conexão entre os assuntos, entendeu? Então, nesse mundo nosso de tecnologia, ser autêntico é uma moeda importante, é um valor importante, né? Vamos falar um pouquinho sobre os vícios da alma? Vamos, claro. Teoricamente, a alma em si é pura. Nesse contexto, sim. Mas, ultimamente, nós temos hábitos que estão nos afastando cada vez mais da nossa autenticidade, da nossa identidade, que é o nosso amigo celular, os nossos vícios, né? Até então a gente tinha os vícios, vícios de drogas, vícios que se combatiam muito fortemente. Hoje não. Hoje está aqui, hoje depende, hoje está ativo. Para quem tem adolescentes, a pandemia foi uma
adolescentes, crianças, foi um desafio, porque a gente faz de tudo para a criança não ir para dentro das telas, e na adolescência, na pandemia, todas as aulas foram via tela, foram via monitor, todo mundo trancado em casa e as aulas por ali. Então, e depois, como é que desmama disso? Como é que tira disso? Como é que tira desse vício? Só que isso não é só com os adolescentes, não é só com as crianças, é com cada um de nós, né? O quanto isso tem impactos neuronais. A gente tem o conceito de derretimento do cérebro hoje, que é um conceito, o termo do ano, porque a nossa juventude, a nossa geração é uma geração que perdeu, a geração atual, perdeu o poder cognitivo, é a geração que tem QI mais baixo do que a anterior, pela primeira vez na história, desde que existe a medição de QI. Como é que a filosofia vê a questão dos vícios da alma? Como a gente pode trabalhar com a ética para retomar o nosso controle sobre a nossa vida, ter a nossa vida virtuosa, o que seria uma vida virtuosa? Vou mudar minha pergunta. Excelente. Bom, então já falamos sobre a temperança. Como é que funciona a temperança? A temperança é baseada principalmente na moderação, o autocontrole e a razão. Esse é o pilar que fundamenta essa história. E como é que a gente, qual é que é a relação disso com o celular? Vamos direto ao ponto, né? É uma dificuldade muito grande, porque o celular, ele nos traz coisas muito legais. Desde a década de 90, ele nos trouxe a conectividade imediata. Antigamente, ficava esperando o telefone da namorada. Em 1980, eu ficava esperando o telefone da namorada e não aparecia. Nada. E depois eu não sabia se era ela que ligava ou outro, porque ligava, às vezes, à noite para saber se eu estava em casa ou não. Eu sempre estava, né? Por acaso, eu sempre estava. Mas era uma forma diferente de lidar com a conectividade, né? Com a entrada do celular, ainda tinha a possibilidade, com aqueles analógicos, tinha a possibilidade de a gente saber quem ligava para a gente, né? E com o tempo, não. Hoje em dia, não existe mais o Bina. Não sei se alguns de vocês vão lembrar, mas tinha o Bina. A conexão com essa maquininha, ele trouxe muito mais... a maquininha, melhor, acho que eles trouxeram, e aí já é minha opinião, eles trouxeram muito mais do que somente conectividade. Eles trouxeram um mundo novo para a gente explorar. Agora, junto com esse mundo novo, vieram também certas armadilhas muito complicadas. Uma delas são as redes sociais. E eu não só estou falando do nosso, como chama lá, o LinkedIn, que quase que todos vocês estão lá dentro. E ali já tem um problema seríssimo, mas me atemoriza muito o uso indisseminado desse ferramental para todos. Eu não vou só dizer que crianças, não, para todos. Seja o Instagram, seja o TikTok, seja o Facebook para os acima de 40, 50, né? Dizem que só entra no Facebook quem nasceu a partir de 1980, né? E qual é o ponto sobre a questão da temperança, esse vício? O que é a temperança? É um vício do corpo. O corpo, ele consegue corromper a alma, mesmo que temporariamente. Qual é o problema disso? É que essa maquininha nos traz uma sensação de prazer. E esse prazer que ele traz acaba sendo uma coisa tanto quanto qualquer outro tipo de droga, porque a partir do momento que você está lá naqueles reels, né, aqueles filminhos rápidos, né, e eu fiz essa prova, eu virei cobaia, eu não faço parte do Instagram, não faço parte do Facebook, mas infelizmente eu não sabia, mas é uma desgraça ser humano, né, essa loucura do ser humano é complicada. Eu verifiquei que no YouTube também tem a mesma coisa. E vira e mexe, eu me pego lá, com o dedãozinho para frente, vendo esses filminhos rápidos, que são poluentes. O que acontece? É um depoimento sobre a minha percepção e quanto isso me contamina. Toda vez que eu vejo uma coisa que me interessa, aquilo me dá uma sensação de prazer verdadeiro. Eu adoro, por exemplo, coisas do mar. Então, quando eu vejo mergulho ou tsunami, eu acho muito interessante, aquilo me chama a atenção. E daqui a pouco, ele some e vem uma outra coisa. Todo mundo sabe, tem um logaritmo, faz cálculo lá. E toda vez que aquele negócio não vem o que eu quero, eu fico procurando imediatamente para ver uma nova sensação de prazer. E isso consome a minha vida.
A primeira vez, faz o que, 1 ano e meio atrás, eu sempre critiquei em casa, todos os nossos pais fazendo a mesma coisa, não tem celular na mesa, tal. Só eu que falo, eu posso porque eu estou esperando a ligação de cliente. Mentira, né? Mas, e aí, uma vez eu estava na cama, eram 9h30, a hora que eu vou dormir, e aí eu, sem querer, liguei a maquininha. E eu comecei a perceber esse negócio maluco, dessa sensação de prazer, dessas coisas que eu gosto de ver, são prazeres... os prazeres rápidos, não é a felicidade, é um prazer rápido. A diferença entre um chocolate, em que pé o chocolate seja maravilhoso, mas é um prazer, uma energia rápida, e a banana, é um prazer mais demorado, uma coisa mais estável, uma coisa mais universal, talvez por aí. E aí eu percebi que a hora que eu desliguei o celular era 1h30 da manhã, porque a bateria estava acabando. Foram quase 3 horas da minha vida sobre nada. E isso no dia a dia, e fazendo apontamentos, já indo direto no dia a dia, é uma loucura. Nós todos, como gestores, empresários, a posição que a gente se ocupa, quando o celular fica na mesa nossa ou na mesa de alguém que está trabalhando. Por quê? Porque o tempo de saída de atenção e a volta da atenção, ele toma tempo. E eu falo, de novo, por mim. Quando eu vou desconectar sem querer e caio nessa armadilha... E eu volto tem uma responsabilidade, tenho que acabar um relatório, um parecer, alguma coisa, demora de 2 a 3 minutos para eu lembrar onde eu estava pensando. Analogamente, é como, para quem gosta de Fórmula 1, o tempo de boxe. O tempo de boxe não é só a mudança do pneu ou o combustível, é o tempo de desaceleração. Para entrar no boxe, o carro vem a 300 e poucos quilômetros na reta, pegar aqui em São Paulo, ele baixa de 300 para 80, ele entra a 80, ele troca o pneu e ele sai a 80, sob pena de punição. Então, todo esse tempo entre desaceleração e reaceleração é um bom tempo, é um tempo que a gente perde. E eu fico imaginando o quanto isso é nefasto, sob todos os aspectos, por exemplo, de produtividade, capacidade, aprendizado, quando as pessoas têm o celular na mesa. Porque, necessariamente, quando você entra sem querer ver aquela mensaginha do WhatsApp, alguém mandou uma mensagem, ponto, eu vou abrir. E esse abrir... Bom, é importante, eu trouxe que o nosso índice de produtividade do Brasil é baixo. Nós somos o 2º país que mais usa rede social no mundo. A gente só perde para a Índia, se eu não me engano. Pode ter alguma relação, né? Não vamos falar de relação direta, mas certamente sim, são pontos de impacto que a gente precisa estar atento. Eu queria fazer uma pergunta: quantos de vocês têm times, lideram times diretamente? Quantos lideram times de mais de 15 pessoas, direto? Eu não posso fazer, porque senão a gente vai abrir. Eu ia fazer perguntas aqui. A complexidade de liderar times com mais de 10 pessoas, ela aumentou muito nos últimos tempos. A forma com que a gente liderava antes não é a forma que a gente consegue liderar agora. Então, estamos com um time de líderes aqui. Eu vou fazer um gancho com essa pergunta. Vamos falar do mito da caverna? Sobre a importância que a gente tem de olhar o que a gente está vendo aqui. Eu vou te pedir para explicar melhor o mito da caverna. Eu disse, tem um filósofo, ele disse, não, eu sou um estudioso de filosofia. Então, eu queria lhe pedir para explicar um pouquinho sobre o mito da caverna, para a gente fazer um parênteses, né, fazer um link sobre a nossa responsabilidade de quem está aqui para fora da caverna. Legal. Eu acho que o primeiro ponto é dizer assim, acho que se fazer uma parte, o que é ser filósofo, né? Eu falo que eu não sou porque eu só estudo filosofia, eu produzi uma obra, mas ele não mudou o mundo. Algumas pessoas que escreveram coisas muito boas, criticando os anteriores, esses sim são considerados como filósofos. Exemplo, Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, Kelsen no direito, e outros citais. Quando a gente chama, olha, temos vários filósofos, para saber que tipo de obra foi produzida e de que forma essa obra realmente mostrou, de forma assertiva,
que há um modo novo de ser pensado. É nesse contexto, e aí você fala, o cara é filósofo, bom, o que tem de bom para a gente ler? Né? Isso é uma questão muito interessante, inclusive hoje em dia é um tema. Bom, tem uma obra de Platão, chama República, lá tem... Platão era um grande escritor, era um romancista. Né? Além dele colocar os temas importantes da ética que nós falamos, são muito similares, ele também sabia escrever muito bem. E no livro da República, que fala sobre justiça, lá ele tem vários casos super legais. Por exemplo, a gente falar sobre o caso do mito da caverna, também tem o mito do Anel de Giges, que é, de alguma forma, a base do Senhor dos Anéis. Aliás, quem gosta de um pouco de filosofia e mitologia grega, saberia de cor tudo o que acontece no Senhor dos Anéis e também no Harry Potter. Está tudo lá, não tem nenhuma novidade. Todos os personagens, de alguma forma ou de outra, estão lá dentro. Mas, enfim, qual é a história do mito da caverna? A história do mito da caverna, ela foi determinada para mostrar o papel do líder. O líder do Estado, verdadeiramente, que na concepção de Platão, de Sócrates como personagem, e também isso é uma questão muito confusa, se era personagem, se era professor, ele estava lá mostrando quais são as qualidades que um líder deve ter para ser um bom líder. E para ser um bom líder, qual é o enredo? O enredo é assim, estão no fundo da caverna várias pessoas olhando para uma parede, e essa parede, as pessoas só enxergam as sombras de uma luz produzida aqui atrás. Né? E essas coisas que passam aqui atrás, as pessoas não conhecem. É o que mais ou menos nós podemos chamar de realidade. A realidade passa por mim aqui, por trás de uma luz que joga numa ponta da caverna, numa parede da caverna, e essa parte da caverna eu tenho apenas uma visão sobre as sombras, que é mais ou menos a visão do auditor. Que, infelizmente, no papel do auditor é isso, eu fui auditor, era muito difícil chegar à realidade. Muito bem. E o que acontece? Um dos que todos estão presos, né, estão acorrentados, e um consegue se soltar da corrente e vai para a boca da caverna, que é lá que está a luz. Quando ele chega próximo à boca da caverna, a luz traz a sensação de super desconforto, quase que uma cegueira temporária. Mas ele sai da caverna, ele aceita o desafio e ele sai da caverna. A hora que ele sai da caverna, ele vê a realidade como ela é, o real. E aí, a conversa que nós estamos tendo, de certa forma, a verdade, em que pesa a dificuldade de lidar sob o conceito de verdade. Porque uma das formas de lidar com a verdade é a verdade real, a gente chama de verdade ontológica, a verdade do ser, a coisa, a minha cadeira. Outras são verdades lógicas. Eu não tenho que necessariamente provar que existe, basta que seja determinada por texto. Essa é uma verdade que é o que a gente chama de subjetividade no mundo. Bom, aí, a hora que ele volta e conhece a realidade, ele se liberta. Ele aprende a lidar com o universo, com a natureza. Natureza num contexto bem amplo. E qual é o papel dele? Voltar para a caverna e soltar a corrente de todos. Esse é o desafio do líder. E o que acontece? Ele consegue para alguns, não para outros. Porque nem todos estão aptos, esse é o ponto importante nessa história, de desdobramento. Nem todos estão aptos, estão prontos, porque cada um tem seu momento. Porque somos humanos. Né, de conseguir se desacorrentar e conseguir também se dirigir para fora da caverna. Alguma relação com a realidade de vocês? Quando vocês têm times, vocês sabem quem quer se desenvolver e quem não quer se desenvolver. Quem quer pagar os preços e quem não quer pagar o preço. E a responsabilidade que a gente tem como líder é forçar não, né? Mas ajudar, responsabilizar quem quer de verdade soltar suas amarras para sair para a beira da nossa caverna. Essa é uma responsabilidade pedagógica. Ontem o doutor Eduardo comentou, o que ajuda na distribuição de renda do país, o que melhora a distribuição de renda. E ele foi categórico, educação. Educação é o que transforma. Eu queria só, antes da gente entrar na questão da educação, atualmente nós perdemos uma capacidade muito grande de contar histórias. Veja,
a gente está falando dos filósofos, que é meio chato, meio assim, gente, para quem não gosta, para a gente que gosta, está tudo certo, mas para quem não gosta, pois é a nossa capacidade de contar histórias. Eu falei para vocês que quando eu estudei contabilidade, eu queria entender como a contabilidade conta uma história, como o direito conta uma história, como a psicologia conta uma história, como a administração conta uma história. No nosso dia, a gente não conta mais história. E dentro das organizações, para a cultura organizacional, a gente tem que contar histórias. Ontem, quando a gente viu os nossos agraciados dos prêmios, as pessoas contavam histórias sobre eles. Histórias de quanto elas admiravam eles. Histórias de quanto elas eram importantes, independente do partido político, do partido de futebol, na verdade, né? O quanto elas se espelhavam naquela pessoa. Então, o líder é o que sai e vai ver a luz e volta e tem a responsabilidade de contar uma nova história da realidade, porque, segundo o mito, a realidade é uma história que passa por trás, ela é contada. A gente precisa contar uma nova história para nosso time, para enfrentar com coragem, e não com medo, nem com audácia, né, o nosso dia a dia. Esse é o nosso desafio. Vamos lá, vamos para o nosso encerramento aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre motivação, dentro desse mito da caverna. Como é que a gente motiva, já que eu falei de líder, de força, o que é a motivação? Essa é uma pergunta super boa, duvido que eu tenha a resposta para isso, mas vamos tentar arranhar um pouquinho da conversa. Pelo tudo que eu entendo até hoje, a motivação é uma coisa nossa própria. Nós nos motivamos. E aí é um problema enorme quando a gente atribui a terceiro que ele motive a sua equipe, olhando já no mundo empresarial. Nós nos motivamos, talvez o nosso papel como liderança, já entrando no caso concreto, porque a dificuldade de definição é muito grande, mas o papel do líder talvez seja dar o caminho, iluminar o caminho, né? A palavra aluna é uma gracinha, né? Porque é alumine, né? Falta de luz, né? E talvez o nosso papel seja esse, de estímulo para a motivação, mas de forma alguma a gente pode imaginar que a motivação está fora do nosso próprio coração, né? Isso talvez quebre um pouco do paradigma na própria forma de avaliar, dizendo que você não é uma pessoa que motiva. Talvez você deveria iluminar, mas nunca motivar. Isso não sei se funciona. Mas eu queria até que você pudesse responder um pouco melhor sobre isso. Na verdade, eu concordo, a motivação é o motivo para a ação, né? E o motivo ele é sempre interno, ele não é externo. Senão, se ele é externo, ele é o motivo do outro, ele não é o seu motivo. Então, é um desafio que a gente tem de encontrar os nossos motivos internos que nos movem para a ação, para fazer diferente, né? O Bolim nos deu um desafio. Né? Posso aproveitar, então, nessa questão de motivação, que é a nossa proposta. Tem um pensador muito legal, que foi a base até de Nietzsche e Freud, chama Schopenhauer. E ele trouxe, vocês estavam falando sobre ego, id, superego e tal, ele traz essa discussão do id, que é essa camada que a gente desconhece, mas ela existe dentro do nossa própria humanidade individual, né? Essa é uma questão muito importante. O que ele explorou na obra dele foi o seguinte: o que nos move de verdade? Essa pergunta é uma pergunta para ir para a cama todo dia e a resposta não sai. Por quê? Né? Por quê? Mas é uma coisa interessante, quanto mais você busca pela resposta, mais elas vão ficando claras. Aliás, o papel da filosofia não é responder, mas é criar perguntas que não são respondíveis. Isso que deixa todo mundo louco. Por quê? Não, o problema da pergunta é o seguinte: qual é a pergunta pior da filosofia? O que é? Por quê? Porque a pergunta ela é dividida em duas palavras, ou dois sintagmas, né? Porque tem o que e é, então dá conjunto. O que, a coisa. E o é a existência da coisa. Então já, quando eu trato da existência da coisa, significa que não é só pensamento, ela tem que ser real. E aí a hora que eu faço a pergunta pelo que é da coisa, que fica muito, muito, muito difícil de responder. De verdade, num plano bem profundo. Eventualmente, a gente se satisfaz na resposta do Aurélio, né?
Mas a resposta é muito mais complicada do que isso. Bom, o Bolinos disse assim, eu queria que fosse um painel, né, um encerramento motivador. A gente disse, olha, Boli, sinto muito, não é o nosso papel, porque nem eu, nem você, Roberto, a gente é de uhul, vamos lá, gente, para cima. Porque foi uma graça no sentido de um prazer conhecer o Roberto mais profundamente, porque a profundidade, ela que nos diferencia dos demais profissionais, né? É ela que nos dá segurança para fazer as outras coisas que as outras pessoas não têm coragem de fazer. Então, ética, a gente vai ter avanços éticos, a gente estava comentando, teremos daqui a pouco sobre a ética dos robôs, né? Já tem uma área lá falando, sim, quando tivermos os humanoides trabalhando 24/7, eles vão ter direito? Eles não vão ter direito? Eles têm consciência? Eles não têm consciência? O que é consciência? Enfim, essas viagens que não têm resposta simples, mas são construções complexas que elas chegarão e farão parte da nossa vida. Então, o nosso objetivo aqui com essa nossa conversa, aproveitando os cenários de incertezas e as oportunidades que eles nos dão, a gente abraçou essa incerteza e espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho para refletir sobre o que é ética e como vocês vão usar a ética cada vez mais no dia a dia de vocês, com os times de vocês. Você queria fazer um encerramento, falar uma palavra, uma frase que te toca sobre isso? De novo, gente, muito obrigado pela atenção. Fico muito feliz de poder estar aqui dividindo algumas coisas que eu aprendi, são poucos, mas estão aqui. A gente não foge do desafio e esperamos ter colaborado com vocês. Qualquer coisa, estamos aqui para falar mais sobre ética. Não temos todas as respostas, mas temos muitas perguntas que podemos trocar. Obrigada pela oportunidade. Eu queria abrir o espaço aqui para responder 2 perguntas da nossa plateia, antes da gente fazer esse encerramento, que essa prorrogação está valendo muito a pena e o imprevisto me surpreendeu, né? Mas vamos lá, tem uma pergunta aqui do André Vertamati, em que ele fala o seguinte: está cada vez mais difícil contratar funcionários que vistam a camisa da empresa. Como eu consigo identificar entre os candidatos a vagas aqueles que vão colaborar com a cultura corporativa, que pensam no bem comum? Posso responder? Por favor, quem é a pessoa que fez a pergunta? Joia. Vou lhe responder da minha experiência profissional. Isso não é de banco acadêmico, é do que eu vejo e do que eu vivo na pele. Fit cultural. Os valores do teu negócio, os valores do negócio, os teus valores como líder, eles têm que estar claros para você. E a pessoa tem que convergir para aqueles valores. Por quê? Já presenciei uma enormidade de casos de profissionais extremamente competentes, profissionais extremamente produtivos, que devastaram, eu brinco que são os tubarões. Eles entram, eles entregam resultado e eles deixam um rastro de sangue para onde eles vão. Se a gente quer resultado a curto prazo, ok. Se a gente quer construção de negócio, legado, futuro, não está ok. Quer dizer, eu nem a curto prazo está ok, né? Mas assim, o principal ponto é aderência à cultura do teu negócio. O que a cultura traz? A cultura traz os valores. A cultura traz a ética do teu negócio. Cultura é o que é importante para o teu negócio. Não adianta a gente fazer planejamento estratégico maravilhoso e o planejamento estratégico não ser absorvido pela cultura. O que ontem a gente se falou do Peter Drucker, de a cultura come a estratégia no café da manhã. Eu diria que muitas vezes ela come
na noite anterior, e o nosso desafio é fazer a cultura e a estratégia sentarem para conversar juntos no café da manhã. Elas dialogarem, porque tão importante quanto a estratégia é a cultura. Então, no mundo atual, não foque em ter o profissional com todas as competências técnicas prontas. A gente acabou não falando sobre carreira I, carreira T, carreira X, que são os novos desafios do mercado de trabalho, mas se foque em ter pessoas com valores semelhantes ao negócio ao seu negócio. Esse é o desafio. Nós temos ainda espaço aqui para mais uma pergunta que veio da plateia. E aqui eu vou direcionar ao Roberto e depois a Leandra fica à vontade para completar a resposta. A ética, ela pode ser um diferencial em tempos de crise? Bom, acho que a ética é um diferencial para o comportamento humano, né? Ela pode ser faseada, mas um comportamento que leva em conta a destruição do outro não tem perpetuidade. Sem ética, nós não sobrevivemos tanto tempo. A ética é um resgate necessário para a humanidade agora. O nosso conceito de humanismo, ele está baseado em princípios éticos, né? Desde a Revolução Industrial, nós nos tornamos quem nós nos tornamos. O Homo sapiens se distinguiu tantos dos demais porque ele tem uma característica de colaboração com flexibilidade, baseado em princípios éticos. Então, o homem sem ética é só mais um animal. E, aliás, deixa eu até fazer mais um pequeno... Tem duas formas de você entender a pessoa do lado, genericamente falando. Eu tenho ela ou tenho não eu. Toda vez que eu vejo ela como ela, não necessariamente eu tenho empatia. Toda vez que eu vejo ela como não eu, significa que ela não é igual a eu, logo ela não serve. Eu acho que esse é um bom começo para pensar nas próprias entrevistas que a gente faz. Paro por aqui. Muito bom. Muito obrigado aos nossos convidados, Roberto Fragoso, Leandra. Parabéns pela exposição. Eu queria convidar aqui ao palco, né, os membros da NEFAC, Emerson Dias, Head de Diversidade e Inclusão, o Wagner Petelin, diretor executivo de demonstrações financeiras, e Sérgio Medeiros, gerente executivo da Suzano, para entregarem uma lembrança aos nossos convidados.